Voltamos para o nosso último bloco. Estamos falando sobre Jesus, a expressão visível de Deus. Já vimos a sua humanidade. Agora vamos ver a sua deidade, a divindade de Deus e a obra que ele realizou aqui na terra. Jesus, depois de esvaziado, ele abriu mão de alguns privilégios como Deus, mas ele não deixou de ser Deus. Alguns aspectos nós podemos vê-lo exercendo como o próprio Deus aqui na terra, como Jesus. Os atributos divinos que ele exerceu foram de conhecimento, ele foi revelado pelo Espírito Santo e também passou a conhecer todas as coisas, com exceção do dia da sua volta, que ele mesmo disse que não ainda conhecia. Jesus também começou a revelar o seu amor, compaixão, tudo isso através dos seus atributos morais. Os atributos naturais da deidade de Jesus, nós podemos também observar em alguns episódios que ele exercia esse poder de Deus, ainda que esvaziado de alguns privilégios, de algum poder que ele teria como Deus. Jesus, ele perdoou pecados. Ninguém poderia fazer isso. Isso era o maior escândalo para o povo judeu, imaginar alguém dizer que tinha poder de perdoar pecados. Afinal, para cobrir os pecados, um sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos, imolava um cordeiro e ali sentia a dor daquele inocente pagando o preço do pecado do povo. Então, para o povo judeu, imaginar um homem que convivia com eles ali, dizendo que perdoaria pecados, isso era um escândalo. Nós vimos isso lá em Cafarnaum, quando Jesus pregando numa casa lotada, os amigos levaram o seu companheiro para a presença de Jesus através do teto, pois ele era coxo. E Jesus, ao invés de atender a expectativa da multidão, ele diz ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. E houve um escândalo. Eles perguntaram: como este homem pensa perdoar pecados? Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, levanta e anda. E aquele paralítico andou. Jesus exerceu também seu poder de Deus aqui na terra quando ele reivindica. E várias vezes ele cita: eu sou o Filho de Deus, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu e Deus somos um. Isso foi quando Filipe lhe perguntou: Jesus, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele revela a sua natureza divina nesses episódios. Jesus, ele veio à Terra com um objetivo. Jesus não veio simplesmente passear por curiosidade, ele veio cumprir uma profecia, ele veio cumprir um propósito e ele realizou uma obra que só ele poderia fazer. Existem obras que Jesus colocou à sua igreja, a mim e a você, para fazermos até mais que ele. Milagres, sinais, maravilhas, tudo isso nos seguirão. E segundo a sua palavra, faremos coisas maiores que eles. Maiores que ele, que o próprio Jesus. Agora, existe alguma coisa que só Jesus pôde fazer por mim, por você e por toda a humanidade. A primeira é a morte vicária, a morte pelos pecados, a morte remidora, aonde se cumpriu a justiça de Deus, aonde Deus manifesta o quanto nos amou, que ele diz que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, não apenas para ser tentado, não apenas para ser rejeitado, mas para ser entregue e morto. Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso está lá em Mateus capítulo 15. Você conhece bem essa história. O mundo ouve essa história. Crucificado entre dois bandidos, dois cidadãos que reconhecidamente mereciam estar lá. Um deles, inclusive, assume e diz: nós merecemos, eu mereço estar aqui, mas este homem, que mal ele fez? Reconhecidamente inocente, Jesus paga o preço pelo meu pecado. Toda vez que eu estou na Santa Ceia, eu confesso a você que esta é a minha oração. Jesus, tu não merecias estar lá. Era o meu lugar. Esta carne que sofreu, este sangue derramado, era o meu sangue. E ainda que eu morresse pelo meu pecado, não seria suficiente para pagar tanto pecado, pois sou pecador, pois não tenho bem algum a dar a Deus, e aguarda o arrebatamento da igreja. Agora, Jesus,
ele foi o primogênito da vida eterna e ele ressuscitou agora para sempre. Ele venceu a morte. Essa obra ninguém poderia fazer. Eu, você, ainda que juntássemos os maiores cientistas para congelar os corpos e fazer qualquer outra coisa, ninguém venceu a morte. Só Jesus, o único Salvador da humanidade, dos seus pecados e para a eternidade, venceu a morte e ressuscitou. Você imagina como foi esse dia? A glória de Deus removendo aquela pedra e Jesus saindo ali, convivendo, glorificado, começou a entrar pelas paredes, não precisava mais caminhar, agora glorificado, pleno, se revelou a Maria, se revelou a Pedro, aos discípulos, e a Bíblia diz que muitos o viram. Essa é a doutrina que nós cremos. Jesus morreu, ressuscitou, foi visto, houve testemunhas, muita gente conviveu por cerca de 40 dias com Jesus. Paulo esclarece alguma coisa a respeito de Jesus sobre como cremos nele. Se você crê em Jesus apenas como um filósofo, apenas como um grande líder religioso, ou até um mito, uma alegoria da história, você não aproveita tudo que Jesus é. Paulo diz o seguinte: se cremos que Jesus, ele é apenas para esta vida, que ele não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. Por isso, esta doutrina está nesta revista como doutrina fundamental. Doutrina bíblica básica é que Jesus nasceu como homem, ele exerceu seu papel de Deus, como Deus esvaziado aqui na terra, ele morreu pelos nossos pecados, ele venceu a morte na ressurreição. Ele tomou a chave da morte na mão e agora vive para sempre. E depois de tudo isso, o que aconteceu? Naquele lugar, cheio dos amigos e testemunhas, Jesus despedindo, orando o que aconteceu, ele foi assunto aos céus. Ele começou a subir, é uma imagem que eu imagino, e eu fico animado ver Jesus decolando, e o povo assustado: Jesus, tu vai para onde? E vem os anjos do Senhor e diga: varões galileus, não fiquem temorosos, porque assim como ele foi assunto aos céus, ele voltará nas nuvens para buscar os seus. Essa é a promessa de Jesus, a expressão visível de Deus. Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi aos céus e em breve ele voltará. Deus te abençoe, querido. Acompanhe a cada um de nós, Pastor Bogo, eu, o nosso programa de educação cristã nas redes sociais. Abençoe a sua família com material de excelente qualidade e tenha uma excelente semana. Nós nos vemos na Escola Bíblica Dominical.